Olá, eu me chamo Caliandra Matei, eu sou acadêmica do IFRS Campo Sertão, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e esse vídeo é dedicado ao componente curricular de Histologia Animal, ministrado pela professora Luciane. Nele, falarei sobre o tecido epitelial simples colunar ciliado. Primeiro, vamos entender por que esse tecido é caracterizado como epitelial. Bom, uma das principais características são suas células justapostas e poliédricas, como a gente pode observar aqui no destaque em preto, uma célula do ladinho da outra, sem que haja espaço entre elas, né? Então, por isso justapostas, bem coladinhas umas nas outras, e poliédricas, pois possuem várias faces. Ainda apresentam uma pequena quantidade de matriz extracelular, que é esse destaque aqui em vermelho, mas que também pode ser observado ao longo aqui da estrutura dessa lâmina, né? Como é uma quantidade de matriz extracelular muito pequena, essa também é conhecida como lâmina basal. Agora, vamos entender por que trata-se de um tecido epitelial simples. Bom, o que caracteriza esse tecido como simples é a presença de uma única camada de células. Como a gente pode observar, aqui no destaque em preto circulado, a presença então de uma única camada de células. Logo aqui embaixo já temos um vaso sanguíneo e aqui tecido conjuntivo. Então, o que forma o tecido epitelial é uma única camada de células, por isso ele é simples. Ainda, esse tecido é caracterizado como colunar, pois as suas células possuem uma altura maior que a largura. Aqui eu circulei uma célula dessas e a gente pode ver que esse formato se repete em todas as demais células que compõem esse tecido. Assim, por possuir essas características, essas células são conhecidas como colunares, ou ainda cilíndricas ou prismáticas. E isso caracteriza o tecido como epitelial simples colunar. Colunar, então, é essa característica das células que compõem o tecido. E, por último, esse tecido é chamado de ciliado também, pois há a presença de cílios ao decorrer da estrutura, né? A gente pode ver que há aqui, onde essas setinhas estão indicando a presença de cílios. Esses cílios são projeções móveis ou alongadas. O que compõe esses cílios é um par de microtúbulos isolados no centro e mais 9 pares de microtúbulos fundidos aos pares, dispostos circularmente ao par que está no centro. Esses cílios são muito importantes, pois eles auxiliam no transporte de materiais. Eles são móveis, né? Então eles conseguem auxiliar no transporte de materiais, diferente dos estereocílios, que são imóveis. Esses cílios são característicos por auxiliar no transporte de materiais justamente por possuírem mobilidade. No corpo humano, esse tecido epitelial simples, colunar ciliado, está presente no aparelho genital feminino. Isso pois, os cílios produzem uma corrente que auxilia o transporte do ovócito até o óvulo. Aqui podemos ver uma lâmina de tecido epitelial simples colunar ciliado, que, como comentado no slide anterior, está presente no aparelho reprodutor feminino. Aqui pode-se observar esse tecido revestindo a tuba uterina. Novamente, podemos ver esse tecido revestindo uma tuba uterina numa lâmina aqui, onde a gente pode ver a presença de cílios, né, ao redor da estrutura, a presença de células colunares, né, e ainda a presença de uma única camada de células compondo esse tecido. Por isso, então, chamado de tecido epitelial simples colunar ciliado. Como última imagem, podemos ver então novamente o revestimento de uma tuba uterina, onde as setas então aqui indicam a presença dos cílios característicos desse tecido, pois vão auxiliar no transporte do ovócito até o óvulo. Também pode-se observar a presença de uma única camada de células e essas células são colunares, por isso então caracterizado como tecido epitelial simples colunar ciliado. Essas imagens de lâminas foram retiradas de um repositório de histologia virtual da Universidade UniOeste